Olá, pessoal, tudo jóia? Cheguei, Gisele Paiva, para finalizar esse evento maravilhoso. Queria saber se vocês gostaram, se vocês estão gostando, quais as expectativas e as perspectivas de vocês a respeito da reforma da Previdência. Eu vim aqui falar um pouquinho das experiências que eu tive na minha vivência de advocacia, dentro dessa questão chamada reforma da Previdência, esse temor, enfim. Primeiro, vocês perceberam que eu tô de look novo, look totalmente pensado para o evento às previdenciaristas. Eu falo que só legal e tem o poder de fazer isso comigo, Gisele Loila de cabelo comprido, né? Depois vocês me mandem lá no Instagram se vocês gostaram, se não gostaram, se preferem cabelo curto, enfim. Eu faço o que os meus seguidores determinam. Brincadeira, gente, mas eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. E quero também que vocês mandem lá, tanto no @asprevidenciaristas, quanto no meu @prof. Gisele Paiva, o que vocês estão pensando desse evento. Ok? Mas eu não vim aqui para falar de cabelo, nem de nada. Eu vim para falar sobre reforma da Previdência. Puxando o gancho do que a Ana Júlia começou a falar com vocês no início do evento e que todas as nossas maravilhosas previdenciaristas já falaram também. Pois bem, gente, nós terminamos 2019 com um ano de muita incerteza, de muita insegurança, sem saber quais seriam os próximos passos a respeito da reforma da Previdência. Ela causou um impacto muito grande, porque ela criou um ordenamento jurídico previdenciário, principalmente no tocante ao Regime Geral de Previdência Social, INSS, que é o que eu trabalho, totalmente diferente do que a gente conhecia. Então, houve uma ruptura com o sistema anterior, o que demandou do advogado previdenciarista uma habilidade muito grande, porque eu preciso conhecer o antes, eu preciso conhecer o depois, para que eu possa posicionar o meu cliente dentro desse cenário entre direito adquirido, perspectiva de direito, ou direito adquirido pós-reforma da Previdência. Se não bastasse isso, nós não tivemos uma regularização, uma regulamentação legal da reforma da Previdência. Primeiro nós tivemos uma portaria 450. Depois nós tivemos um decreto 10.410 de 2020, que alterou o decreto 3.048 de 99, e é ele que está regendo a reforma da Previdência para que possa organizar o nosso trabalho. Se tudo isso não bastasse, nós vivemos um ano pandêmico de isolamento, onde as agências do INSS estiveram fechadas por muito tempo. Gente, eu tô balançando na cadeira porque eu não me achei ainda. Como é que eu vou me organizar? Pronto. Eu tenho tiquirito, eu sou sagitariana, eu não consigo ficar quieta. Então, ficar parada aqui é a minha maior dificuldade. Mas vamos. Nós vivemos um ano pandêmico, relacionado à questão do coronavírus, de isolamento. O INSS ficou com as agências fechadas muito tempo. Tem localidades que ainda estão fechadas. E foi editada uma série de portarias para regulamentar o trabalho à distância, seja relacionado ao auxílio assistencial, seja relacionado ao auxílio por incapacidade temporária. Nós tivemos a edição de uma lei, a Lei 13.982. Essa lei, ela criou o auxílio emergencial, mas, além disso, ela criou alterações no nosso regime previdenciário, fazendo alterações significativas na Lei Orgânica da Assistência Social, criando a antecipação do auxílio doença, do auxílio por incapacidade temporária, que até hoje nós estamos vivenciando, criando também a antecipação do benefício assistencial. Por fim, nós tivemos um ano totalmente atípico de todos os outros e nós tivemos que aprender a remar contra a maré. Cada dia que se acordava era uma portaria nova, e o advogado que não estivesse sempre à frente, ele estava sempre 2 passos atrás, porque era isso que acontecia. O cliente chega no escritório e fala: doutor, não consegui fazer o meu protocolo de auxílio por incapacidade temporária. O sistema mudou, passamos por um sistema de juntada de relatório médico com elementos mínimos necessários. O INSS indeferia. Se o INSS indeferia, eu poderia ir para a justiça? Não poderia ir para a justiça pedindo o quê? Só antecipação? Porque tecnicamente não haveria pretensão resistida? Enfim, diversas situações. Pessoal, nós vivemos um ano totalmente atípico.
Nosso foco é falar tanto da reforma da Previdência, quanto dessa vivência que nós tivemos no ano de 2020. Falando da reforma em si, da Emenda Constitucional 103, regulamentada pelo Decreto 10.410, o que nós podemos presenciar e entender é que o melhor produto da advocacia previdenciária passou a ser o planejamento previdenciário. Sem sombra de dúvidas, gente. O planejamento previdenciário ele se tornou o carro-chefe dos escritórios. Por quê? Primeiro, porque o INSS não tem um sistema que faz planejamento previdenciário. Graças a Deus, né? Segundo, porque a pessoa simula no site do INSS e ela vem achando que aquela simulação vale para ela. Então, por exemplo, na simulação do INSS fala que falta 4 pontos para ela se aposentar. Entendendo que a cada ano trabalhado eu aumento 2 pontos, na cabeça dela, daqui 2 anos ela está aposentada. Só que aqui 2 anos eu já mudei a pontuação, não é aquela que o sistema fez. Porque o sistema do INSS, ele faz uma análise do hoje. O cliente vem procurando nosso escritório para fazer uma projeção da vida dele. Quando que ele vai se aposentar? Isso o sistema não faz. Isso é o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, ele parte desde uma análise de quando eu vou aposentar, como e qual o valor, que foi basicamente o que a professora Ana Júlia trouxe para vocês, até um planejamento financeiro para um benefício por incapacidade temporária, que se tornou de extrema relevância no pós-reforma, porque nós temos diferenças de valores entre aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária. Muitas vezes sendo mais vantajoso pedir o auxílio do que a aposentadoria. Toda essa análise que nós fazemos, essa estratégia de trabalho, nada mais é do que um planejamento previdenciário. Então, depois da reforma da Previdência, gente, o nosso carro-chefe, sem sombra de dúvida, foi o planejamento previdenciário e é planejamento previdenciário em todos os sentidos, desde os benefícios por incapacidade até as regras de transição, que aí eu tenho aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade, aposentadoria especial. O nosso diferencial passou a ser falar para o cliente, você vai se aposentar em tal data. Mas mais especial que isso, a nossa função passou a ser falar para o cliente que ele vai se aposentar em tal data, com tal valor, mas se ele esperar mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele aposenta com tal valor. Entenderam a lógica? Por quê? Porque eu tenho regra de transições específicas na reforma da Previdência, cada uma tecnicamente com um valor diferente. Principalmente a regra da aposentadoria por tempo de contribuição de 50% de pedágio, se comparada com a de 100%. Só que as outras duas, da idade mínima e a de pontos, ela tem a possibilidade da pessoa se aposentar além de 100%. Então, eu sempre tenho que analisar a situação do meu cliente e falar para ele assim, hoje é tanto, só que em tal dia é tanto, ou será tanto. E ele escolhe de acordo com a necessidade dele, sempre pontuando o que ele vai ganhar e o que ele vai deixar de ganhar. Porque se aposenta agora, ele ganha um valor. Se ele espera o ato seguinte, por exemplo, o que acontece? Ele deixa de ganhar para que o valor de aposentadoria dele seja maior. Essa espera faz ele perder dinheiro. Será que essa espera e o dinheiro perdido vai valer a pena? Será que essa perda pela espera ele recupera rápido, ele recupera demorado? Enfim, tudo isso é planejamento previdenciário. Então, a reforma trouxe para a gente um produto que já era divulgado, mas não com a força da reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, o planejamento previdenciário, ele se tornou, sem sombra de dúvida, nosso carro-chefe. Atrás do planejamento previdenciário, pessoal, vem as concessões, os benefícios em si, a concessão hoje, a concessão ano que vem, a concessão daqui 2 anos, no meio do caminho um benefício por incapacidade que o meu cliente tenha direito, a questão de acerto de CNIS necessário, transformar um período de MEI para computar como tempo de contribuição numa aposentadoria por tempo de contribuição, transformar um período de recolhimento abaixo de salário mínimo
em salário mínimo ou criar o agrupamento para que possa computar para uma das regras da aposentadoria por tempo de contribuição, também veio acompanhado do planejamento. Então, a nossa estrutura, gente, pós-reforma mudou. Eu tenho planejamento previdenciário carro-chefe, atrás dele os subprodutos. Antes era o contrário. Antes a concessão era o produto principal, ou as revisões, agora não. Planejamento, concessão. Ao lado da concessão, caso a concessão não aconteça agora, ou aconteça, mas eu posso ter paralelamente uma necessidade da adequação do CNIS, de acerto de CNIS, para fazer o quê? Tudo isso que eu já disse. A complementação de um MEI, a complementação abaixo de salário mínimo ou agrupamento de contribuições, inclusão de vínculo empregatício que não conta no CNIS. Se não tiver inclusão de vínculo empregatício, a inclusão de contribuições sociais que não contam no CNIS e daí em diante. Tá? Ainda dentro desse cenário, gente, de planejamento previdenciário, um estilo de planejamento previdenciário que ganhou muita força em 2020, mas assim, uma força surreal que eu nunca imaginei ter na advocacia previdenciária, é o descarte. Lá do artigo 26 da reforma da Previdência da Emenda Constitucional 103 e já regulamentado pelo Decreto 10.410, lá no artigo 32. O descarte, ele não tem uma relevância muito grande na aposentadoria por tempo de contribuição, nas regras de transição. Ele tem uma relevância, mas ele não é extremamente impactante. A regra do descarte, onde eu tenho a possibilidade de descartar contribuições que diminuam o valor da aposentadoria do cliente, só que uma vez descartado, eu descarto para tudo, inclusive para tempo de contribuição e coeficiente, ganhou uma força muito grande nas aposentadorias por idade ou na aposentadoria programada. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de uma pessoa que porventura tenha 30 anos de contribuição deixar apenas o mínimo exigido, que na regra de transição são 15 anos, então eu tenho a possibilidade muitas vezes de descartar 15 anos de contribuição. Gisele, você é louca? Você vai deixar uma pessoa que tem 30 anos com 15 anos? Vou, porque nessa jogada de números, que é uma jogada de números, eu tenho a possibilidade muitas vezes de tirar o meu cliente de salário mínimo e jogar o meu cliente para R$ 3.660 de valor de aposentadoria, que é 60% do teto. Eu vou mais longe com vocês. É o planejamento previdenciário para aquele cliente que vem para o escritório com 15 anos de contribuição e a idade já preenchida, mas com esses 15 anos de contribuição antes do período básico de cálculo, que começa em julho de 94. Se eu entrar com a aposentadoria do cliente desse jeito, vai ser salário mínimo. Mas eu tenho como manejar esse caso para colocá-lo numa aposentadoria de 3.660, que é o quê? Planejamento previdenciário. Se ele faz sozinho, ele vai aposentar por salário mínimo. Se ele faz comigo, ele vai aposentar por 3.660, com apenas um ato, que é o quê? Que é a contribuição previdenciária necessária e contundente para que tire ele do salário mínimo e jogue ele para 3.660. Gente, isso é planejamento previdenciário. Uma aposentadoria por idade híbrida, que graças a Deus sobreviveu no pós-reforma da Previdência. A pessoa vem com um período rural remoto imenso, 15 anos, 20 anos, 12 anos, e ela tem lá um período de contribuição pequeno, mas que vai somar para dar a ela o direito da aposentadoria por idade híbrida, que ela já tem a idade mínima. Às vezes, eu fazendo a aposentadoria dela do jeito que ela chega até mim, vai ser salário mínimo. Ela tem lá um período de atividade rural de 80 a 95. Já tem, tecnicamente, 15 anos. Aí ela tem mais um ano de recolhimento. Um ano de recolhimento previdenciário de salário mínimo. Nossa, que beleza, fechou 16 anos, eu vou aposentar ela. Vai mesmo, com salário mínimo. Só que se você houver possibilidade de estender mais um período do rural dela, para poder descartar o que ela tem de contribuição de salário mínimo, com uma contribuição de teto, às vezes essa pessoa passa a ter aposentadoria de novo de 3.660. Então, na minha visão de previdenciarista, quando a gente fala em reforma da Previdência, o produto que salta aos olhos é o planejamento previdenciário. Dentro do planejamento previdenciário, entregar para o seu cliente qual é a melhor opção que ele vai se aposentar, é falar para ele
Se ele tem a possibilidade de aposentar hoje, qual vai ser o valor? Se ele for aposentar amanhã, qual vai ser o valor? O que ele ganha e o que ele deixa de perder? Diferenças entre direito adquirido e expectativa de direito e a possibilidade evidente, gritante, do descarte. De eu falar para ele, peraí, não vamos fazer sua aposentadoria assim, de qualquer jeito. Vamos analisar se tem a possibilidade de você aumentar o valor do seu benefício. Que pode, muitas vezes, sim, com já casos concedidos no escritório de chegar a 3.660. Então, é isso que é o nosso trabalho no pós-reforma da Previdência. Primeiro planejar, depois executar. Seja uma execução de hoje, seja uma execução de amanhã, seja uma execução de hoje de acerto de quinice, para uma execução de amanhã de aposentadoria. É você, tecnicamente, conquistar o cliente, convencê-lo muitas vezes que primeiro ele precisa planejar. Eu sempre falo, gente, a gente planeja tudo na nossa vida. A gente planeja a vida financeira, a gente planeja uma execução de um projeto, seja uma obra, seja o que for. Só que os clientes, eles não planejam a aposentadoria. Eles simplesmente olham o sistema do INSS, tem tempo, vai lá e dá entrada. Só que isso pode ser prejudicial a ele. Quando eu tenho um sistema extremamente interessante, novo, e que pode sim melhorar a vida dele. O impacto inicial da reforma da Previdência, gente, o inicial é um impacto ruim, por conta do aumento de tempo necessário, por conta dos pedágios, aumento de idade e mudança de forma de cálculo, que eu saio de 80% e vou para 100% da média. Só que isso é regra, porque eu tenho as exceções. E quando a gente tem um sistema novo, a gente tem que focar nas exceções e trabalhar com as exceções. E no meu ponto de vista, o descarte é a melhor das exceções criadas pela reforma da Previdência. E vai por mim. Isso vai acabar uma hora. A hora que vier a lei que regulamenta, muito provavelmente vai ser criado um mínimo divisor. E aí, isso vai ficar a cargo da Justiça decidir, como ela já falou muitas vezes no mínimo divisor que já existe, da Lei 9876 de 99. Até lá, o que a gente precisa é identificar os casos dos nossos clientes que acontece isso para colocá-lo na melhor forma. Aposentadorias já concedidas, gente, muitas vezes existe essa possibilidade de revisão com o descarte. Seja porque o cliente não recebeu, ou seja porque ele recebeu, mas eu consigo fazer alteração da DER para uma data dentro da análise do processo. Tudo isso é planejamento previdenciário. Ao lado do planejamento previdenciário, falando aqui nos meus minutos finais, eu quero chamar a atenção de vocês para a Lei 13.982, que veio no momento de isolamento, criando alterações na LOAS, criando alterações relacionadas à renda, porque agora eu faço a exclusão do benefício previdenciário de salário mínimo, do maior de 65 anos, daquela pessoa que tem no mínimo 65 anos, ou de benefícios assistenciais, seja ele qual for, né? Então eu tenho que ficar ligada nessa alteração, porque são alterações que possibilitaram a viabilidade do nosso processo dentro do INSS, que era uma questão altamente discutida pela Justiça. Até 31 de dezembro de 2020, nós mantemos a renda per capita de 1/4, apenas com a possibilidade de exclusão do benefício de salário mínimo, previdenciário ao maior de 65 anos, deficiente e inválido, ou ao recebedor de LOAS. E a possibilidade do comprometimento de renda, com gastos de medicamentos, consultas. Só que para 2021, a renda pode ser alterada, porque a previsão de ser até 1/4 é até dezembro. E o que vai acontecer em 2021? Além disso, a mesma Lei 13.982, ela criou as antecipações, tanto de auxílio-doença quanto de LOAS. Esses processos que tiveram parte do valor antecipado, eles têm que passar por uma revisão para analisar a possibilidade. O INSS editou uma portaria que a revisão seria feita automática. A gente já viu que isso não está dando certo. Posteriormente, foi publicado um edital convocando as pessoas a agendarem perícia. As perícias estão sendo difíceis de agendar. O que vai acontecer? Antecipação concedida, benefício indeferido. Tem uma portaria que estabelece que não permite, não precisa devolver. Eu vou para a justiça. Eu vou para a justiça pedindo para frente e para trás. Então, pessoal, 2020 foi um ano para nós previdenciaristas de muito fôlego. Foi um ano
de muita sobrevivência, porque nós tivemos a reforma da Previdência, ela está aí, ela está na nossa porta para a gente trabalhar com ela. Nós tivemos um ano de isolamento, com uma série de portarias e lei emitida para regulamentar essa situação, que vai dar pano para manga. Temos também o decreto 10.410, que em muitos pontos extrapolou o seu dever meramente regulamentar, criando situações que a reforma da Previdência não trouxe. Uma delas é a criação de carência para os benefícios, principalmente para a aposentadoria programada, que é uma coisa que a reforma não fala, que a emenda constitucional não fala. Então, gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse evento grandioso, que eu amo participar, primeiro, os meus agradecimentos a toda a equipe do Legale, Edinho, Jaine do marketing, a todas as meninas, a professora Ana Júlia, deixar os meus sinceros agradecimentos por participar desse evento, e a todos vocês que assistiram, falar, tenha força, sejam técnicos, sejam corajosos, porque o mercado está aí. Só sobrevive quem é técnico, quem conhece, quem domina o que faz. Mas sobrevive, e sobrevive muito bem, porque a reforma da Previdência, ela trouxe olhares diferentes em situações que eu posso elevar, alavancar o benefício do meu cliente, como eu já falei, de salário mínimo para 3.660 para o ano de 2020. E mais do que isso, gente, eu tenho possibilidade de falar para o meu cliente, stop, você não vai aposentar agora não, você vai aposentar daqui 6 meses, porque você vai ter uma mudança de regra de transição que vai te tirar do fator previdenciário, que está te causando uma perda de 30% e vai te jogar 100% da média, na regra de 100%, que eu chamo de 100-100. Então, o olhar do previdenciarista no planejamento previdenciário é o melhor dos produtos que nós temos a oferecer nesse ano de 2020. Muito obrigada, gente, pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Mandem lá no @asprevidenciaristas, no @prof.Gisele Paiva, no @Legale Educacional, a impressão de vocês sobre esse evento. Muito obrigada para todo mundo. Fiquem com Deus e ótimo trabalho.